Olá, queridos, tudo bem? Glória a Deus, estamos aqui, mais um Tadel, e eu quero, na verdade, hoje, falar de algumas coisas bem mais práticas. Na verdade, eu gosto de falar de coisas práticas, né? E nós entendemos que o trabalho em células, o trabalho com pessoas, é um trabalho que ele traz, na verdade, nós temos que ter muita prática, né? Não é só viver na teoria, né? Mas nós precisamos de falar de algumas coisas práticas que são fundamentais para o trabalho das células e os trabalhos das células ter sucesso. Então vamos lá. Uma das coisas que a gente tem falado sobre células é que não basta você abrir uma célula. Eu vou abrir uma célula. Eu quero ser um líder de célula. Eu quero liderar uma célula. Então, geralmente, a gente pede a gente pede alguém para liderar uma célula. É claro que essa pessoa, para liderar uma célula, ela já tem que estar, teoricamente, ter algumas... ela precisa ter já alguma ideia do que realmente é uma célula, o propósito da célula, o porquê ela está liderando aquela célula. Não é simplesmente liderar aquela célula só por liderar a célula. Eu sou um líder de célula, tenho um grupo de pessoas aqui, está sendo muito bom, meu grupo, a gente ama as pessoas, é verdade, tem que amar as pessoas, tudo bem, mas nós temos que entender que aquela pessoa que foi colocada para liderar uma célula, ela precisa entender que é importante que ela esteja com o coração, ou seja, esteja focada muito na questão de como você vai trabalhar com cada um dos seus membros da célula. Você vai descobrir qual é a característica de cada um deles e o potencial de cada uma daquelas pessoas. É por isso que é importante, dentro de uma célula, a gente tem que dar algumas funções para que as pessoas elas estejam não só sendo ouvintes na célula, mas principalmente elas participando daquela célula, através de oração, né? Tem a caixinha de oração, tem o momento do louvor, tem o momento da palavra, tem o momento de um breve testemunho, tem um momento de compartilhar, onde está todo mundo compartilhando, todo mundo interagindo. Isso é muito importante para o fortalecimento da célula, o fortalecimento individual das pessoas. Interessante que essa célula ela vai crescendo, vai multiplicando, daqui a pouco ela tem 1, 2, 3, 4, 5 células. Aí é que entra um outro aspecto que a gente tem que ter o cuidado de, quando as células forem multiplicando, não é só multiplicar aleatoriamente. Multiplicou ali, uma vai para lá, outra para lá. Tem pessoas, tem lugares que tem muitas células, tem gente que trabalha com células, pessoas que têm muitas células, né? E vão multiplicando as células, mas sem um projeto de crescimento, sem um projeto organizado, no sentido de essas células, quando estiverem sendo multiplicadas, elas precisam de um certo cuidado. Que cuidado que eu estou falando? Nós precisamos não só deixar aquela célula ela multiplicou e agora, amém, a pessoa fica para lá, ele é o líder de célula, mas é um fator importante que é
precisamos ter esse cuidado para que nós não venhamos só ficar multiplicando em células se não tiver uma supervisão. E a supervisão, ela é fundamental, né, para também o crescimento e a saúde da célula. A ideia de viver ou de supervisionar uma célula, ela é fundamental, porque uma supervisão, ela é uma prestação de contas. Você sabia que todos nós temos que prestar contas da nossa vida? É interessante isso. O supervisor, o líder de célula, ele tem que ser, quando ele for dirigir aquela célula, ele já tem que ter essa ideia, esse pensamento, que ele vai ser uma pessoa que vai estar prestando contas da sua célula para alguém. E essa prestação de contas, essa pessoa tem que entender que ela é sadia. É sadio isso. Então, às vezes as pessoas, elas não gostam de prestar contas, não gostam de prestar relatórios, não gostam de fazer relatórios, e isso tem sido dos motivos que muitas células acabam não tendo muita qualidade, porque nós não sabemos nos detalhes como realmente está aquela célula, por causa da falta de relatório, da falta de prestação de contas, da falta de prestação de contas do líder. E todo líder de célula, todo líder que é supervisor e todos que estão envolvidos no processo, eles têm que entender que a prestação de contas, ela vem para o bem do crescimento da igreja local, da igreja do Senhor Jesus. Por isso que é importante nós estarmos prestando contas das nossas células, de cada célula, de cada membro da célula. A gente pergunta, e aí, quantos membros da célula você tem? Isso no relatório a pessoa é colocada. Ah, eu tenho 10 membros, ah, eu tenho 15 membros, ah, parabéns e tudo. Mas quantas pessoas estão sendo discipuladas? Quantas pessoas estão sendo trabalhadas? Não sei, geralmente o dirigente, o líder da célula fala assim, eu não sei quantas estão sendo discipuladas, porque eu chego lá, mas é muito importante, viu, queridos, nós sabemos se realmente as pessoas que estão nas nossas células, elas estão sendo acompanhadas. Aí você pode dizer assim, pastor, mas nossas células são online, não tem a nossa célula em grupo. Tem algumas células que estão reunindo já, tem algumas células online, mas e aí? Você pode também fazer a prestação de contas dessa célula online. Por exemplo, você faz uma célula online, então você vai saber quantas pessoas estavam assistindo aquele momento da célula online, quantas pessoas estavam participando. Aí, e o discipulado? Você vai saber se aquelas pessoas estão sendo discipuladas por seus discipuladores. Mas pastor, mas não pode ficar em contato um com o outro, isso não é bom e tudo. Não tem problema, você pode, através do seu celular, estar ligando para a pessoa, ligando e fazendo um discipulado. E aí, querido, olá, tudo bem? Estou ligando para você, quero dizer que eu amo a sua vida e quero orar por você, mas antes quero fazer um discipulado comigo. Como é que está a sua vida espiritual, seu tempo com Deus de oração, seu tempo na leitura da palavra, como é que está seu relacionamento com seus pais, se é casado, seu relacionamento com seu esposo, com seu marido, como é que está o princípio de submissão, enfim, tem uma infinidade de assuntos que a gente pode falar através do discipulado online, através do celular. Então, a célula, ela não pode parar. Os grupos, eles não podem parar, mesmo que a gente pode fazer online, através
do discipulado. Então você pode acompanhar cada pessoa através do seu celular. Você vai ligando para uma, liga para outra. Uma irmã falou para mim: pastor, essa semana eu discipulei 13 pessoas. Puxa, mas que legal, você discipulou 13 pessoas? É possível discipular 13 pessoas, 10 pessoas, acompanhar 10 pessoas? É possível, sim, através do discipulado online, do discipulado por celular, onde você vai, mas se a pessoa tiver um problema muito grave, aí você vai, faz um discipulado presencial, marca num momento, faz um discipulado presencial, se a coisa estiver muito grave. Você lembra daquela, de Jetro, sogro de Moisés, né? Moisés, ele estava discipulando todo mundo, Moisés estava acompanhando todo mundo, ele sentava pela manhã e ia o dia todo acompanhando o pessoal. Imagina Moisés discipulando todo mundo, aquelas pessoas todinhas, falando problemas e tal. De repente o sogro de Moisés chega e diz: ô rapaz, o que você está fazendo não é bom, morre você, morre todo o povo. E o conselho de Jetro, ele foi fundamental para que tirasse também um peso, uma carga dos ombros de Moisés, porque com certeza ele não ia dar conta de toda aquela gente. E aquela carga que saiu dos ombros foi colocado nos ombros de outros líderes que podiam acompanhar a congregação, o povo, através do discipulado, através de um acompanhamento, resolvendo problemas ali com todos eles ali, junto com o povo de Israel. Então aí a gente diz: mas o discipulado, como é que a gente tem que fazer? A gente pode fazer o discipulado online, e as coisas mais graves a gente pode ter aquele acompanhamento pessoal, o discipulado pessoal, através do relacionamento, através do encontro de o discipulador e o discípulo. Por isso é muito importante. Então, a questão é: a gente quer qualidade da igreja. É verdade que não deve ser só quantidade, mas qualidade. Eu desejo qualidade da igreja. Não só eu, mas o Senhor, Ele quer que sua igreja tenha qualidade. Como é que nós vamos gerar qualidade na igreja? Isso é uma pergunta muito importante, porque o coração do pastor é sempre ver e querer que suas ovelhas sejam sadias, né? As ovelhas sejam abençoadas. Mas é muito importante também salientar sobre as ovelhas, os discípulos, as pessoas. Elas têm que chegar até nós, procurar e ligar e falar. É como alguém, já viu alguém que precisa de um médico? Geralmente, interessante, né? O médico, ele cuida do corpo, né? Do corpo. Ele cuida da saúde do corpo. O pastor e os pastores, discipuladores, eles querem procurar, eles cuidam da saúde espiritual. Mas olha, interessante, você já viu pessoas, às vezes, que quando vão no médico, elas só procuram o médico no último momento, e às vezes elas procuram o médico e o médico passa um tipo de exame minucioso, e eles começam a fazer diversos exames, e de repente o médico detecta uma doença muito grave. Aí o médico fala assim: poxa, essa doença é muito grave, esse problema é muito grave. Puxa, por que você não veio antes? Por que você não tratou isso mais cedo? Agora tem um tratamento, mas o tratamento vai ser mais doloroso, mais complicado. É assim, querido, os nossos discípulos. Às vezes, você pode estar com um problema grave ou uma situação e que você não fala,
você não procura o seu discipulador, você não procura ajuda para que você seja curado. Tiago 5,16 fala que a gente deve o quê? Confessar uns aos outros as nossas dificuldades, as nossas causas, para que sejamos o quê? Sarados. Então, a cura do teu coração, a cura vai depender muito da procura, da atitude do teu coração, de procurar já imediatamente um discipulador, alguém, no momento que você sentir algum sintoma. Então você sabe quando você tem um sintoma, tá entendendo? Então, quando você sentiu aquele sintoma, que o teu coração, né? Você sentiu no teu coração, aí você não tem aquela paz, aquela coisa, sabe? E aí você tem que fazer o quê? Correr e procurar ajuda. E aí, você procurando ajuda o mais cedo possível, você vai evitar doenças profundas. Você vai evitar doenças pelas quais vai dar muito tempo de ser tratadas e curadas. E até as doenças também, que são muito sérias, elas são curadas realmente também. Acontece que as pessoas são curadas. Mas o bom é elas estarem procurando o mais cedo possível, o mais rápido possível. Por isso é importante, olha só como é interessante, tanto o médico que cuida do corpo, como o pastor que cuida da vida espiritual. Quando as pessoas têm uma doença no corpo, ele corre para o médico vai lá, examina o discipulado, o coração, examina a pessoa, detecta algumas enfermidades, ele te dá uma receita, e essa receita que ele te dá, ele passa um determinado remédio que você tem que tomar rigorosamente, aquele remédio, mensalmente, todo dia, de 8 a 8 horas, não sei como, diversos tipos de remédio, dependendo da situação. Se o paciente não tomar aquele remédio rigorosamente, conforme o médico passou, o perigo é o quê? A doença se agravar. É assim a vida espiritual. Nós passamos rigorosamente para você uma receita. E qual é a receita? É ler a Bíblia. É você ter um relacionamento com Deus. É você estar lendo a palavra, ter um profundo relacionamento com Deus. Quando você tem um profundo relacionamento com Deus, quando você procura ler a Bíblia, né? Procura receber os ensinamentos do Senhor, aí você vai ter saúde para o teu corpo espiritual. Assim, é importante que nos discipulados as coisas, tanto naturais como espirituais, elas têm que acontecer. Agora, a cura vai depender da atitude de cada coração. Por isso, querido, é muito importante, eu não sei se você vai entender nos detalhes, por isso é muito importante quando a gente fala de qualidade de vida espiritual. A qualidade de vida espiritual, ela vai depender muito das nossas atitudes e decisões. Dizer, eu não quero viver mais essa vida, eu não quero viver essa vida que eu estou vivendo, escondendo as coisas, está entendendo? Olha que o Davi, né, fala lá, enquanto eu me calei, meus ossos envelheciam dentro de mim. Davi sabe que quando ele tinha um pecado muito grave, enquanto ele escondeu esse pecado, foi terrível para ele. Por quê? Porque ele sofreu muito, porque ele ocultou essas coisas. Então nós não devemos ocultar nada, deixar tudo, sabe, querido, ser transparente, deixar tudo diante de Deus, as claras, a nossa vida, e assim nós teremos saúde espiritual. Isso é muito importante. Por isso, quando eu estava falando, comecei falando sobre célula, discipulado, e eu estou falando sobre a qualidade da igreja. E nós queremos preservar a qualidade da igreja. Por que a qualidade da igreja? Porque nós entendemos que quanto mais a igreja
ela tem qualidade no sentido de uma igreja, eu falo no sentido não uma igreja templo, mas uma igreja nós. Quanto mais você é um servo de Deus fiel, você tem uma palavra, sabe, é um homem de palavra, você é uma mulher de palavra, você é uma mulher fiel com seu esposo, seu marido, você é um jovem fiel, você é uma pessoa que realmente tem sido exemplar, você tem sido uma pessoa realmente que ama a Deus e demonstra com a sua vida, isso todo mundo vai, puxa, que igreja legal, como é bom realmente viver uma vida na verdade. E isso é muito importante e é muito bom de ver isso nos membros da igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque quando a gente tem uma vida de qualidade espiritual, nós estamos honrando e glorificando o nome do Senhor Jesus. É muito legal isso. Então, eu estava falando aqui, a ideia de viver sem prestação de contas é uma fantasia. A supervisão dos detalhes é o que vai fazer a grande diferença. Existem níveis na estrutura de células a serem supervisionadas. Então a gente pode supervisionar em alguns níveis de estrutura de célula. No caso nosso, nós temos célula, nós temos líder de setor, líder de área, líder de distrito e líder de rede. São praticamente 5 níveis e desde o líder de rede até o supervisor principal, que sou eu, que sou responsável por supervisionar todas as redes, todas as células. Como é que eu faço isso? É quase impossível eu estar ao mesmo tempo em todas as células. Como é que eu vou fazer isso? Eu faço isso através dos relatórios, através das minhas reuniões que eu tenho com os líderes de rede, com os supervisores, onde eu pergunto com ele como é que estão as distritos, as redes, as áreas, e eles vão me passando os relatórios para mim e eu vou passando para eles aquilo que eles devem estar fazendo e continuar fazendo para que essa supervisão e essa qualidade da igreja local se torne cada vez melhor. Por isso, querido irmão, seja um líder de qualidade. Você já é um líder de qualidade. Preste atenção, a prestação de contas é uma bênção. Aparentemente, a princípio, ninguém gosta, porque é um serviço. Mas lembre-se que é um serviço a Deus. É um serviço a Deus. Um dia todos nós vamos prestar contas diante do Senhor. A Bíblia fala sobre isso. Até uma palavra frívola que sair da nossa boca, nós vamos prestar contas. Por isso que a gente tem que andar direito. Está entendendo? Entendendo que é importante prestar contas, porque números na igreja representam vidas, pessoas. E uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. E você tem que lembrar que cada pessoa da sua célula, do seu setor, da sua área, vale muito mais que o mundo inteiro. Por isso que é importante você sempre estar prestando contas para os seus líderes. Você é líder de célula, para o setor, setor para a área para o distrito, distrito para a rede e rede prestando conta para nós. Por quê? Porque essa prestação de contas, na verdade, é o zelo que Deus tem colocado em nossas vidas, na igreja, para que a gente não venha perder nenhum. E nós não queremos perder ninguém. Seja esse líder apaixonado pelas almas do Senhor Jesus. Quando Jesus falou assim, Pedro, tu me amas? Ele falou, sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Então, se nós amamos mesmo o Senhor Jesus, nós temos que fazer aquilo que Ele mandou, pastorear, apacentar e cuidar bem das ovelhas do Senhor Jesus. Lembre-se, as ovelhas não é do pastor Francisco, não é da pastora Lígia, as ovelhas
não é do pastor Ari, do pastor Geraldo, do pastor Eile. As ovelhas pertencem ao Senhor Jesus. E cabe a mim, a você, a cuidar e fazer o melhor por ela. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, que você seja um líder de excelência, que o Senhor derrame paixão e compaixão no teu coração para cuidar de cada um que Deus tem colocado na sua mão. Deus abençoe vocês.